Se você se pergunta há tempos qual a mentira mais comum, se os pinguins têm joelhos ou qual o tamanho da maior pizza do mundo, você está no lugar certo. Vulcões podem produzir raios. Durante as erupções, pode haver muito atrito entre as partículas de cinza. A eletricidade estática se acumula e forma raios. O maior tempo que uma pessoa passou sem dormir foi 11 dias e meio, ou 276 horas. As fobias mais comuns são acrofobia, o medo de altura, aerofobia, o medo de voar, hidrofobia, o medo da água, autofobia, o medo da solidão, entre outras. Dentre as mais inusitadas estão a onomafobia, o medo de nomes, nefofobia, o medo de nuvens, nemofobia, o medo de memórias e muitas outras, como chocofobia, o medo do chocolate. Não, na verdade eu inventei essa. Mais de 90% dos motoristas confessam que cantam regularmente ao volante. A maior bala de goma em forma de urso do mundo é produzida nos Estados Unidos. Ela tem a metade do peso de um gato doméstico médio e é do tamanho de 1.400 balas de goma de ursinho de tamanho normal. Leva 4 segundos para o silêncio ficar estranho. Tipo agora. Não aguento! Na Antártica, há uma cachoeira vermelho-sangue que mancha a geleira Taylor. A água dela contém muito óxido de ferro, que é basicamente a boa e velha ferrugem. É isso que lhe dá a estranha coloração vermelha. O maior ioiô de todos os tempos levou 1 ano e meio para ser feito. Ele pesava mais do que um hipopótamo adulto e tinha 4 metros de diâmetro. Os cães conseguem cheirar separadamente com cada narina. A ilha mais remota do mundo é a Ilha Bouvet, descoberta em 1739. Ela fica a 2.574 quilômetros de distância do local habitado mais próximo e até entrou para o livro dos recordes. O eucalipto arco-íris pode ser a árvore mais colorida da Terra. À medida que ele envelhece, a casca vai saindo e muda de cor. A casca mais nova é verde clara, depois fica roxa e vermelha. A casca mais velha é marrom. Para o seu cérebro, não importa em que ordem estão as letras de uma palavra. Você pode ler qualquer texto confuso se a primeira e a última letra das palavras permanecerem no lugar certo. As castanhas de caju, aquelas em forma de luvas de boxe, são retiradas da base do pseudofruto chamado caju, que cresce nos cajueiros. A castanha é o fruto em si. Os círculos de fadas no deserto do Namibe são milhões de áreas circulares onde nada cresce. Uma das teorias explicando este fenômeno afirmam que é assim que as plantas competem pela água escassa. Leva de 18 a 254 dias para uma pessoa criar um novo hábito e 66 dias para esse comportamento se tornar automático. O Miniature Wonderland em Hamburgo é o maior modelo ferroviário em miniatura do mundo. Ele é do tamanho de uma pista de hóquei e tem 42 aviões, 9.250 carros, 1.040 trens e 260 mil personagens. A estrutura toda custou cerca de 23 milhões de dólares para ser construída. O maior número de palitos colocados na barba é de 3.500. O atual recordista levou 3 horas e 13 minutos para enfiar os palitos de dente dentro da barba. A capital mais fria do mundo é Ulaanbaatar, na Mongólia. A temperatura média anual lá é de menos 1,3 graus Celsius. Em média, quase 80% de um carro é reciclável. A reciclagem de automóveis é uma das maiores indústrias de alguns países. O bismuto é um metal branco brilhante e quebradiço, com um tom rosa. Se você o derreter e depois deixá-lo esfriar bem lentamente, formará cristais cúbicos cintilantes. Os peixes dormem, e alguns até têm insônia, o que é realmente um grande problema para um peixe. No Chestnut Ridge Park, no oeste de Nova York, há uma pequena cachoeira chamada Eternal Flame Falls, ou traduzindo para o português, Cachoeira da Chama Eterna. Na base dela há uma gruta por onde escapa gás natural. Esse gás pode ser aceso para produzir uma pequena chama que fica queimando atrás da cortina de água. O medo pode fazer você se sentir bem, mas só se não houver perigo de verdade. É por isso que tantas pessoas são loucas por filmes de terror. Os pinguins têm joelhos, mas as articulações dos joelhos ficam mais para cima, onde normalmente fica o quadril. As articulações do quadril, por sua vez, ficam bem perto da cauda. No inverno, a água do Lago Abraham, no Canadá, fica cheia de esferas brancas que parecem bolas de neve. Essas lindas bolhas de gelo são, na verdade, bolsas super perigosas de gás metano, que é inflamável. A língua do camaleão tem quase o dobro do tamanho do seu corpo. Seria como uma língua de 3 a 4 metros de comprimento em humanos.
A Escócia tem mais de 400 palavras para descrever a neve. A mentira mais comum em todo o mundo é a frase "estou bem". O arco-íris de fogo aparece alto no céu quando o sol brilha através de um certo tipo de formação de nuvens de gelo. Esse fenômeno não tem nada a ver com chuva ou fogo. O corpo de água mais salgado do mundo é a Laguna Gaitali, na Etiópia. Essa laguna contém 43% de sal. Uma bola de vidro quica mais alto que uma bola de borracha do mesmo tamanho, se não quebrar no começo, é claro. O maior número de truques realizados por um porco em 1 minuto é 13. O polvo mímico pode não apenas mudar de cor, mas também assumir a forma de outros animais, como por exemplo linguado, serpente marinha ou peixe-leão. Nos desertos da Califórnia existem pedras que se movem por conta própria. Algumas dessas rochas navegantes pesam até 317 quilos. A maioria delas se move em linha reta, enquanto outras dão voltas ovais. Se você já criou um plano B, é menos provável que seu plano A funcione. Os chifres dos rinocerontes são feitos de queratina, que é a mesma substância proteica que compõe as unhas e os cabelos humanos. O nome de lugar no planeta mais longo, com uma única palavra, tem 85 letras. Se trata do nome de uma colina de 305 metros de altura na Nova Zelândia. Não, eu nem vou tentar pronunciar isso, eu tenho pronunciafobia. As cabras marroquinas escalam árvores para comer argões, que são suas frutas favoritas. Os animais podem atingir até 8 a 9 metros de altura. Spaghetto é como um único fio de espaguete é chamado na Itália. Você se lembrará melhor de um tópico se tiver sido testado sobre ele. O lago Natron, na Tanzânia, pode aquecer até 60 graus Celsius. A água é tão ácida que seu nível de pH às vezes chega a 12, o que é tão alto quanto o da amônia. Poucas espécies animais conseguem viver nesse ambiente. Paradoxalmente, o lago é o local de reprodução favorito dos flamingos pequenos. Fechar os olhos ajuda a recordar de um acontecimento com mais detalhes. Há uma pequena floresta na Polônia onde quase 400 pinheiros crescem com uma inclinação de 90 graus em sua base. O mais alto que uma pessoa já pulou em um pula-pula foi um pouco mais de 3,4 metros. Isso é quase tão alto quanto 2 pessoas paradas em pé uma em cima da outra. A Magnetic Hill, na Índia, é um pequeno trecho de estrada que puxa os carros para cima. Se você desligar o motor e deixar o veículo em ponto morto, ele começará a se mover sozinho a uma velocidade de até 19 km por hora. O animal terrestre mais rápido, o guepardo, não consegue rugir. Em vez disso, ele produz sons semelhantes aos produzidos pelos gatos domésticos. Apenas 4 espécies felinas rugem: o leão, o leopardo, a onça-pintada e o tigre. Embora pareça, o amendoim não é uma semente oleaginosa. Ele é uma leguminosa que pertence à mesma família de plantas como o feijão, a ervilha, a soja e a lentilha. As cenouras baby são nada mais do que cenouras normais cortadas em pedaços. Oh! O vento às vezes leva pequenas gotículas de lava de vulcões ativos. Essas gotículas são transportadas por quilômetros de distância e são esticadas formando fios de vidro super finos. Eles são chamados de cabelo de Pelé, a deusa havaiana dos vulcões. Alguns fios podem ter até 1,80 m. As pessoas ficam mais calmas e produtivas em salas verde azuladas. Gatos adoram caixas porque são ótimos esconderijos. Ninguém pode aparecer por trás deles e os gatos conseguem observar o ambiente sem serem vistos. O unicórnio é o animal símbolo da Escócia, mesmo que, bem, não exista. Opa, esqueci de avisar do spoiler aqui. Apenas cerca de 25% do deserto do Saara é areia. O resto da área é coberta de cascalho e cheia de montanhas e oásis. O coletivo de furões, em inglês, é chamado business. Sim, business tipo negócios. O vulcão Kawah Ijen, na Indonésia, emite gases sulfurosos, quentes e inflamáveis que estouram através da superfície rochosa, entrando em contato com o oxigênio. Ele cria chamas que alcançam até 5 metros no ar, que tem um tom azul elétrico. É impossível espirrar durante o sono. Seu cérebro simplesmente desliga esse reflexo. Quanto mais alternativas as pessoas têm, mais difícil fica para escolher algo. Esse fenômeno é chamado de paradoxo da escolha. A ilha mais densamente povoada do mundo é Santa Cruz del Islote, na costa da Colômbia. Do tamanho de 2 campos de futebol, essa ilha artificial possui 10 bairros e 4 ruas principais. Cerca de 500 pessoas vivem em 155 casas lá. Os polvos depositam até 56 mil ovos de cada vez. Quando eles nascem, não são maiores que grãos de arroz. A
A maior pizza do mundo era 2,5 vezes maior que uma quadra de basquete. Tinha seu próprio nome, Otávia, e era 100% sem glúten. Tornados de fogo parecem colunas de chamas girando. Eles ocorrem com mais frequência quando o vento envolve e torce um fogo que já estava queimando. Turbilhões de fogo particularmente grandes podem ter até 305 metros de altura. Muito estresse pode mudar as células do cérebro, as conexões entre elas e até a maneira como elas funcionam. Os avestruzes não escondem a cabeça na areia, mas eles cavam buracos no chão e os usam como ninhos. Depois de botar os ovos, o pássaro regularmente enfia a cabeça no buraco para virá-los. As baleias azuis comem quase 500 mil de calorias por vez. Isso é 240 vezes a energia necessária para encher a boca delas de krill, aquele parente do camarão. Quando os primeiros limpadores de para-brisa foram inventados, os motoristas os consideravam uma distração desnecessária. Eles perceberam que a invenção mudaria o jogo apenas algum tempo depois. O maior número de pessoas usando chapéus Akubra foi em 1912. O evento ocorreu na Austrália. É mais provável que o cérebro humano se lembre de coisas ruins do que de boas. É por isso que são necessários 5 eventos positivos para compensar um negativo. O lago Hillier, na Austrália, é cor-de-rosa chiclete. É improvável que suas águas sejam perigosas para as pessoas, pois elas são repletas de peixes. Ainda assim, turistas não são permitidos na água. A cor incomum do lago provavelmente é causada por alguma bactéria, alga ou reações químicas. Mesmo em objetos inanimados, tendemos a procurar rostos humanos. Isso pode explicar os rostos que as pessoas veem em Marte e na Lua. O motorista médio passa 5 meses da sua vida esperando no sinal vermelho dentro do carro. Os flamingos ficam rosa porque estão envergonhados. Só que não. É porque eles comem um tipo específico de algas verde-azuladas e artêmias. Essa dieta contém um corante rosa natural que afeta a coloração dos pássaros. O tubarão da Groenlândia é o vertebrado mais antigo que existe. Sua expectativa de vida é em média de 270 a 300 anos, mas alguns tubarões vivem até 400 anos. Se você decidisse contar todas as células nervosas do cérebro, levaria até 3.000 anos. A Antártica é o continente mais seco e gelado do planeta. Foi lá que foi registrada a temperatura mais fria em 1983, de menos 89 graus Celsius. O lugar mais seco da Terra também fica na Antártica. É o Vale Secos de McMurdo. O lugar não vê neve ou chuva há milhões de anos. Na Costa Rica, você pode passar uma noite em uma pousada luxuosa com 2 quartos, feita de um Boeing 727 de 1965 reciclado. Apertem os cintos de segurança. De fato, existe uma rosa do deserto. Ela cresce em alguns lugares super secos que às vezes são inundados. O ambiente muda de seco para úmido e volta a ser seco, o que permite que pedras de gesso fixem nos grãos de areia e formem pétalas planas. Quando o gambá se finge de morto, ele na verdade não finge. Esses animais podem realmente desmaiar em situações de extremo medo. O cérebro humano não considera prazos longos importantes. As pessoas também preferem tarefas urgentes, mas insignificantes, porque sabem com certeza que serão capazes de concluí-las. Uma pequena quantidade de estresse ajuda você a se recordar melhor das coisas, mas muito estresse atrapalha suas lembranças. A maior pirâmide humana subaquática foi feita na Tailândia e era formada por 62 pessoas. Eu não queria estar na base disso. A maior cobra do mundo é a sucuri verde. Esse réptil pode alcançar até 5,5 metros de comprimento, 3 vezes mais comprido que uma cama. A cidade mais populosa do mundo é Tóquio. Mais de 37 milhões de pessoas vivem lá. Relâmpagos de Catatumbo é um fenômeno único que acontece por até 260 dias por ano na Venezuela. Você pode ver mais relâmpagos sobre a superfície do Lago Maracaibo do que em qualquer outro lugar do mundo, até 280 em 1 hora. Em média, as pessoas passam mais de 4 anos da vida comendo. O voo comercial mais longo do mundo durou quase 30 horas. O serviço de pôr-do-sol duplo foi operado pela Qantas e ia da Austrália para o Sri Lanka de 1943 a 1945. O voo recebeu esse apelido pois os passageiros podiam ver o nascer do sol 2 vezes. As pessoas tendem a se autocriticar quando outras pessoas discordam delas, mesmo quando sabem que estão certas. O voo comercial mais curto dura menos de 2 minutos. Ele conecta 2 ilhas vizinhas na Escócia. Os alces são ótimos nadadores e essa habilidade é de nascença. Esses animais podem nadar a uma velocidade de 10 km por hora e manter esse ritmo por até 2 horas. A maior coleção de itens dos Transformers inclui 2.111 itens exclusivos.
Nuvens nacaradas coloridas aparecem em alturas extremamente grandes na atmosfera, o dobro da altitude de cruzeiro de um avião comercial. O ar lá é especialmente seco e frio. Essas nuvens parecem coloridas porque contêm cristais de gelo que dispersam a luz. Em Portsmouth, um forte da era vitoriana foi transformado em um hotel de luxo com 23 quartos, uma boate, banheira de hidromassagem, arena de laser quest e uma suíte na cobertura do farol. Os dedos não têm músculos próprios. Todos os músculos que movem as articulações dos dedos estão localizados nos antebraços e palmas das mãos. As pessoas leem linhas mais longas mais rapidamente, mas ainda assim preferem as mais curtas. Não que você deva repetir este feito, mas o tempo mais rápido para comer uma tigela de macarrão é de 26,69 segundos. Os gatos se lambem regularmente, prevenindo que a oleosidade da pele se acumule nos pelos. É por isso que quando os gatos se molham, suas pelagens ficam muito pesadas e eles congelam de frio. O maior skate do mundo é 12 vezes e meia maior que sua versão original e mais longo que um ônibus de Londres. As pessoas são mais criativas à noite, por volta das 22 horas, e menos criativas no final da tarde, por volta das 16h30. Também é mais provável que você tenha muitas ideias novas ao tomar um banho ou logo após. A rã grilo da Flórida pode pular incrivelmente alto, até 60 vezes o comprimento do próprio corpo. É como se você pulasse em um prédio de 38 andares. Vai lá, experimente! Uma das teorias que explica por que as pessoas bocejam afirma que essa é uma maneira de mostrar empatia. Isso ajuda as pessoas a se relacionarem, ou talvez você queira apenas mostrar bem os seus dentes. O estado de Meghalaya, na Índia, é a área mais úmida do mundo. Ele recebe mais de 12 metros de chuva por ano. Isso é água suficiente para quase cobrir o letreiro de Hollywood. As ferrovias japonesas são tão pontuais que se um trem atrasa mais de 5 minutos, os passageiros recebem um comprovante de atraso. Esses documentos podem ser mostrados aos professores ou chefes para explicar por que alguém está atrasado. Seu cérebro literalmente quer que você seja preguiçoso, porque sabe que economizar energia é uma coisa boa. Muitos queijos têm buracos chamados óleos neles. Esses óleos são feitos por bactérias usadas no processo de produção. Ao contrário da crença popular, a muralha da China não é visível do espaço, mas ainda assim ela é incrível. O maior número de exercícios consecutivos de barra fixa com pegada pronada feita com os mindinhos é 36. As pessoas se sentem menos estressadas quando sabem que algo ruim vai acontecer do que quando não têm certeza de como as coisas vão funcionar. Ao visitar Idaho, você pode ficar em uma pousada que fica dentro de um beagle de 4 metros de altura, e a pousada aceita animais de estimação. O voo mais longo do mundo é feito pela Singapore Airlines e conecta Singapura a Newark. Toda a viagem dura em média 18 horas e 30 minutos. O diâmetro do Sol é 10 vezes maior que o de Júpiter. A qualquer momento, 50 mil células do seu corpo estão sendo substituídas por novas. Ei, é uma atualização para subir de categoria. A China se estende por 5 fusos horários geográficos, mas ela segue apenas o horário padrão de Pequim. Isso significa que quando são 17 horas na capital do país, é o mesmo horário a 5.000 quilômetros de distância no extremo oeste da China. Os dedos das mãos e dos pés ficam enrugados depois de passar muito tempo na água para que fique mais fácil de pegar objetos molhados. Uma lata de lixo nunca fica a mais de 30 passos de você em qualquer parque da Disneylândia, e elas ainda parecem não ser sempre encontradas. Os ratos são delicados. Se você acariciar certas áreas do corpo de um roedor, ele emitirá sons agudos semelhantes ao riso humano. Embora pareça que o tempo voe quando você está se divertindo, não é isso que acontece. Você está apenas mais propenso a se lembrar do que fez com mais detalhes. Os cães podem sonhar com suas atividades caninas, como perseguir pombos ou latir para outros cães. A chuva fresca que cai no chão seco tem aquele cheiro tão bom graças à mistura de ozônio, óleos vegetais e esporos bacterianos. Nosso sistema solar existe dentro da vizinhança solar, o que são todas as estrelas a não mais de 15 anos-luz do nosso Sol. Banana combinada com curry em pó é de fato um recheio de pizza e bastante popular na Suécia. O mel não estraga. Isso significa que você ficará bem depois de comer um mel com 3.000 anos. Os primeiros carros não eram equipados com volante. Quando o motorista precisava virar, usava uma alavanca especial. Os perus podem corar. Isso acontece quando esses pássaros estão com medo, irritados, doentes ou excitados. Pesquisadores de nanorobótica na França construíram a menor casa do mundo. A construção é tão pequena que não caberia um ácaro dentro, e ainda assim tem 7 janelas, uma chaminé e um telhado com telhas.
E por fim, o oceano não é realmente azul. A água absorve todas as cores da parte vermelha do espectro da luz, que deixa para trás a cor verde azulada que você consegue ver. Pegou tudo? Muito bem! Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.